Meu pai biológico me pediu ajuda para fazer com que minha mãe terminasse com meu padrasto depois de 5 anos nos abandonando, mas ele conseguiu algo melhor, embora não para ele. Eu tenho 16 anos e ontem meu pai biológico, de 44 anos, entrou em contato comigo de repente, depois de 6 anos separado da minha mãe, pedindo que eu ajudasse a terminar o relacionamento entre minha mãe, de 40 anos, e meu padrasto, de 41 anos. A conversa desandou a partir daí. O contexto é que meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos. Minha mãe nos disse, a mim e aos meus irmãos, que eles se separaram porque meu pai nunca estava em casa e eles discutiam constantemente. Minha irmã mais velha, Kerry, de 19 anos, eventualmente me contou o que realmente aconteceu. Ela ouviu muitas das brigas deles e aparentemente meu pai não se envolvia em nossas vidas de forma alguma. Ele trabalhava muitas horas, saía com amigos todo fim de semana e perdia a maioria dos nossos eventos importantes. Minha mãe tentava convencê-lo a ser mais presente, mas ele se recusava a mudar. Ao tentar lembrar, percebo quão pouco meu pai estava presente. Quando estava em casa passava a maior parte do tempo assistindo televisão ou no celular, talvez comparecesse a um evento escolar por ano, se tanto. Ele não era terrível, nunca nos bateu ou gritou, mas simplesmente não estava lá. Enquanto isso, minha mãe equilibrava seu trabalho como enfermeira com o cuidado de 3 filhos. Ela nos levava para a escola, ajudava com a lição de casa, cozinhava e ainda conseguia ir aos nossos jogos de futebol e peças escolares. O pior era como meu pai falava da minha mãe, e que minha irmã Kerry me contou uma vez. Ele disse ao irmão dele em uma reunião de família que seu trabalho era a coisa mais importante em sua vida e que sua família vinha em segundo lugar. Minha mãe estava bem ali quando ele disse isso. Lembro como o rosto dela ficou vermelho e seus olhos se encheram de lágrimas. A família do meu pai parecia desconfortável, mas ninguém disse nada. A irmã da minha mãe a levou para outro quarto e elas conversaram por um longo tempo. A família do meu pai sempre o viu como um menino de ouro, o homem de negócios bem-sucedido que não podia fazer nada de errado. Minha mãe é uma das pessoas mais carinhosas que conheço. Ela trabalhou duro para nos sustentar, mesmo quando meu pai não contribuía muito. Ela é inteligente, paciente e coloca seu coração em tudo que faz. Acho que meu pai se aproveitou da bondade dela por anos. A separação foi intensa. Eu tinha 10 anos e lembro do meu pai gritando sobre como minha mãe tentava controlar sua vida e dizer o que fazer. Ele fez uma mala e bateu a porta com tanta força que uma foto caiu da parede e o vidro quebrou em pedaços por toda parte. Meu terapeuta me disse depois que algumas das minhas memórias daquela época são confusas porque é assim que os cérebros protegem as crianças de eventos traumáticos. Depois que meu pai foi embora, ele se mudou para a casa de um amigo do trabalho e não nos contatou por semanas. Quando finalmente ligou, só falou com Kerry, meu irmão Ben de 18 anos. Lembro de sentar ao lado do telefone esperando que ele pedisse para falar comigo, mas nunca o fez. Esse padrão continuou por meses. Eventualmente minha mãe conseguiu a custódia total porque meu pai quase não compareceu às visitas programadas. Ele as cancelava no último minuto ou as esquecia completamente. Meus irmãos ficaram furiosos com ele. Eles pararam de tentar manter um relacionamento depois que ele perdeu a formatura do ensino médio de Ben. Eu continuei tentando. Às vezes eu ligava para ele e ele prometia vir me ver, mas sempre acontecia alguma coisa, emergência no trabalho, problemas com o carro ou não se sentia bem. Sempre uma desculpa. 2 anos depois do divórcio, minha mãe conheceu Kevin, de 41 anos. Ele é arquiteto e tem 2 filhos, Sophie, de 18 anos, e James, de 15 anos. Kevin é tudo que meu pai não foi. Ele está presente, nos ouve e participa de nossas vidas. Desde o primeiro dia tratou a mim e aos meus irmãos como se fossemos seus próprios filhos. Ele foi aos meus jogos de beisebol e torcia mais do que ninguém. Me ajudou com meus projetos de ciências quando eu estava com dificuldade. Até me ensinou a trocar um pneu e consertar uma torneira pingando, coisas que meu próprio pai nunca se preocupou em fazer. Kevin e minha mãe se casaram há 3 anos e nos tornamos uma grande família. Sophie e James agora são como verdadeiros irmãos para mim. Chamamos Kevin de pai e os filhos dele chamam minha mãe de mãe. No começo parecia estranho, mas agora é natural. Nossa casa é um pouco barulhenta e às vezes caótica com 5 filhos, embora Kerry esteja agora na faculdade, mas é cheia de risadas e conversas. A ex-esposa de Kevin faleceu de câncer anos atrás, então os filhos dele moram conosco em tempo integral. Sophie teve dificuldades após a morte da mãe, mas minha mãe a ajudou a superar. Ela garantiu que Sophie tivesse alguém com quem conversar sobre coisas de garotas e a levou para comprar seu vestido de formatura. Minha mãe trata Sophie e James da mesma forma que nos trata, com amor e respeito. Enquanto isso, meu pai biológico desapareceu quase completamente da minha vida há uns 5 anos. Ele se mudou para outro estado por uma promoção no trabalho e parou de atender minhas ligações. Seus pagamentos de pensão alimentícia se tornaram irregulares e depois pararam completamente. Minha mãe nunca falou mal dele na nossa frente, mas eu sabia que isso colocava um fardo financeiro sobre nossa família. Kevin assumiu a responsabilidade e ajudou a sustentar a todos nós sem reclamar uma única vez. No ano passado descobri que meu pai havia voltado para a cidade. Eu o vi no supermercado com uma mulher muito mais jovem que ele. Ele olhou diretamente para mim, depois se virou e caminhou por outro corredor. Voltei para casa e me tranquei no meu quarto por horas. Minha mãe bateu na porta e perguntou o que estava acontecendo, mas não consegui contar a ela. Não queria magoá-la, deixando ela saber que meu pai havia voltado e não se preocupará em contatar nenhum dos seus filhos. Agora é quando as coisas ficam loucas. Ontem recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Era meu pai pedindo para nos encontrarmos. Concordei em vê-lo em uma cafeteria perto de nossa casa. Quando cheguei, ele me abraçou como se nada tivesse acontecido, como se não estivesse ausente
presente nos últimos 5 anos. Depois de uma conversa constrangedora, ele foi direto ao ponto. Disse que cometeu um erro ao nos deixar e que queria consertar as coisas. Pensei que ele queria fazer parte de nossas vidas novamente, mas não era nada disso. Ele me pediu para ajudá-lo a reconquistar a minha mãe. Na verdade, ele me pediu para encontrar maneiras de criar problemas entre minha mãe e Kevin. Eu apenas o encarei como se ele estivesse louco, porque ele realmente estava se pensava que eu faria isso por ele. Eu disse a ele que minha mãe estava feliz com Kevin e que eu não faria nada para arruinar isso. Mas a justificativa dele para isso me parece a coisa mais nojenta de todas. Ele disse: sua mãe deveria estar com alguém mais bem-sucedido como eu, não com um cara que só desenha prédios para viver. Ele chamou Kevin de chato e disse: sua mãe merecia algo melhor. A verdade é que Kevin faz ela mais feliz do que eu jamais a vi com meu pai. Ela sorri mais, ri mais, eles cozinham juntos e saem em encontros. Eles se respeitam mutuamente, a diferença é da noite para o dia. Meu pai continuou insistindo, dizendo que Kevin provavelmente não era tão perfeito quanto parecia. Ele sugeriu que eu procurasse sinais de problemas no casamento deles e os reportasse a ele. Ele até ofereceu me pagar se eu o ajudasse a separá-los. Me senti mal ao ouvi-lo. Este era meu pai me pedindo para destruir a felicidade da minha mãe por seus próprios interesses egoístas. Eu disse que não e me levantei para ir embora. Ele agarrou meu braço e disse que minha mãe ainda era legalmente esposa dele porque nunca se divorciaram oficialmente. Isso foi uma surpresa para mim. Me soltei do aperto dele e saí da cafeteria com a cabeça girando. Poderia ser verdade? Nunca houve um divórcio oficial? Se sim, por que ele mentiria sobre isso? Ainda não contei a ninguém sobre meu encontro com ele, nem aos meus irmãos, nem à minha mãe, nem a Kevin. Estou carregando esse peso sozinho e isso está me esmagando. Atualização. Depois de ler seus comentários, decidi falar primeiro com meu padrasto Kevin. Minha mãe estava trabalhando em seu turno noturno no hospital, então encontrei Kevin em seu escritório em casa trabalhando em algumas plantas. Perguntei se poderíamos conversar e ele imediatamente largou o que estava fazendo e me deu total atenção. Ele é assim. Mostrei-lhe as mensagens de texto do meu pai e contei sobre nosso encontro. Eu estava nervoso sobre como ele reagiria, mas Kevin permaneceu calmo o tempo todo. Ele me agradeceu por procurá-lo e me garantiu que meu pai estava mentindo sobre o divórcio não estar finalizado. Explicou que ele e minha mãe não poderiam ter se casado legalmente se ela ainda fosse casada com meu pai. Quando mencionei que meu pai me ofereceu dinheiro para sabotar o casamento deles, o rosto de Kevin mudou. Não era raiva exatamente, mas vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Ele respirou fundo e me perguntou como eu me sentia em relação ao pedido do meu pai. Eu disse a ele que nunca faria nada para machucá-los e a tensão em seus ombros desapareceu. Kevin sugeriu que esperássemos minha mãe voltar do turno para discutirmos como uma família. Concordei, mas pedi que ele ainda não contasse aos meus irmãos. Ele respeitou minha decisão e prometeu seguir minha liderança sobre quando envolvê-los. Quando minha mãe chegou em casa de manhã, Kevin e eu assentamos na cozinha. Mostrei os textos e contei tudo. Ela ficou pálida enquanto eu relatava a conversa com meu pai. Quando mencionei a parte sobre o divórcio não estar finalizado, ela parecia ter visto um fantasma. Minha mãe saiu da sala sem dizer uma palavra e voltou com uma pasta. Ela a colocou sobre a mesa e a abriu, revelando os papéis do divórcio, assinados e carimbados pelo tribunal. O divórcio havia sido finalizado anos atrás, muito antes de ela conhecer Kevin. Meu pai tinha mentido para mim, assim como muitos de vocês suspeitavam em seus comentários. Minha mãe revelou que meu pai também vinha entrando em contato com ela. Ele vinha lhe enviando mensagens há meses, as quais ela vinha ignorando. Ela nos mostrou dezenas de mensagens dele, começando com simples perguntas sobre nós e gradualmente se tornando insistentes, onde finalmente declarava como havia mudado e queria que ela voltasse para ele. Minha mãe explicou que não havia contado a ninguém porque não queria nos incomodar. Ela achou que poderia lidar com isso ignorando, mas agora percebeu que isso não estava funcionando. Ele estava escalando ao tentar me envolver em suas maquinações. Kevin sugeriu pedir uma ordem de restrição. Para mim pareceu uma boa ideia porque meu pai não tinha sido um pai de verdade para mim em anos, e proteger nossa família era mais importante do que meu relacionamento inexistente com ele. Concordamos em pensar sobre isso e discutir nossas opções no dia seguinte. Mas dormir não foi fácil naquela noite. Eu continuava pensando em tudo o que havia acontecido e em todas as mentiras que meu pai havia me contado. Decidi confrontá-lo mais uma vez. Eu precisava de respostas. No dia seguinte mandei uma mensagem para ele pedindo para nos encontrarmos na mesma cafeteria. Kevin ficou preocupado por eu ir sozinho, então me levou até lá, mas esperou no estacionamento. Fiz com que ele prometesse ficar no carro a menos que eu lhe enviasse uma mensagem pedindo ajuda. Quando meu pai chegou, agiu como se nada tivesse acontecido. Ele sorriu e me perguntou se eu tinha pensado na oferta dele. Coloquei os papéis do divórcio sobre a mesa e vi seu rosto mudar. Ele gaguejou e tentou explicar que não considerava o divórcio válido porque foi injusto para ele. Confrontei ele sobre sua mentira e perguntei por que ele estava tentando me manipular daquela maneira. Ele admitiu que estava observando nossa casa, monitorando os horários da minha mãe e seguindo Kevin até o trabalho. Ele sabia quando minha mãe trabalhava em turnos noturnos e quando a casa estaria vazia, exceto por Kevin e seus filhos. Ele falava da minha mãe como se fosse propriedade dele que lhe fora roubada. Senti um arrepio ao perceber o quão obcecado ele estava. Ele não suportava ver ela feliz com outra pessoa e queria controlar tudo de volta. Ela, nós e a casa. Eu disse a ele que sabia sobre as mensagens que ele vinha enviando para minha mãe. Ele me perguntou o que mais ela tinha me contado. Eu disse que ela tinha me contado
tudo, mantendo vago para ver como ele reagiria. Ele riu amargamente e disse que ela não poderia ter me contado tudo, ou eu não estaria sentado na frente dele. Quando perguntei o que ele queria dizer com isso, ele desviou a conversa e voltou ao seu plano de separar minha mãe e Kevin. Ele sugeria que Kevin provavelmente não era tão perfeito quanto parecia e que eu deveria verificar o telefone e o computador de Kevin em busca de evidências de como ele realmente era. Eu já tinha aguentado o suficiente de sua manipulação. Me levantei e disse que não queria ter nada a ver com seus planos. Eu disse a ele que minha mãe estava mais feliz agora do que eu jamais a vi com ele e que Kevin era o dobro do pai que ele nunca foi. Meu pai biológico não gostou dessa última coisa que eu disse, e por um momento pensei que ele poderia me bater. Em vez disso, ele agarrou meu pulso e sussurrou que eu estava cometendo um grande erro. Eu me soltei e saí enviando uma mensagem para Kevin assim que estava do lado de fora. Ele me encontrou no meio do estacionamento e colocou o braço sobre meus ombros enquanto caminhávamos para o carro. Olhei para trás uma vez e vi meu pai nos observando pela janela da cafeteria. De volta em casa, contei a minha mãe e a Kevin tudo o que meu pai havia dito. Minha mãe decidiu que era hora de envolver a polícia. O comportamento de assédio dele e seu aperto no meu pulso na cafeteria foram suficientes para convencê-la de que uma ordem de restrição era necessária. No dia seguinte, ela e Kevin foram ao tribunal enquanto eu ficava em casa com meus irmãos. Finalmente contamos a eles o que estava acontecendo. Ben queria enfrentar nosso pai, mas Sophie o convenceu de que envolver as autoridades era mais inteligente. Kerry veio imediatamente da faculdade assim que soube, chegando bem na hora em que minha mãe e Kevin voltaram com a ordem de restrição temporária. A ordem impede que meu pai se aproxime a menos de 100 metros de nossa casa, do local de trabalho da minha mãe, do escritório do Kevin e de nossas escolas. Ele também está proibido de contatar qualquer um de nós, incluindo a mim. Minha mãe e Kevin estão trabalhando com um advogado para tornar a ordem permanente. Eu esperava me sentir em conflito por cortar todo o contato com meu pai biológico, mas em vez disso sinto-me aliviado. Tenho dormido melhor sabendo que medidas legais foram tomadas para mantê-lo longe de nossa família. Esta experiência me mostrou o quão sortudo sou por ter Kevin como padrasto. Ele nunca fez desta situação algo sobre ele ou seus sentimentos. Sua única preocupação era proteger nossa família, incluindo a mim. Apesar de tudo, ele me perguntou se eu estava bem com a ordem de restrição e garantiu que eu soubesse que meus sentimentos importavam nesta decisão. Ainda tenho perguntas sobre por que meu pai reapareceu de repente na minha vida depois de todos esses anos, mas essas respostas terão que esperar. Por enquanto estou me concentrando na família que sempre esteve lá para mim. Atualização 2. A ordem de restrição temporária contra meu pai tornou-se permanente depois que ele a violou várias vezes nestes 2 meses. Ele foi pego dirigindo perto de nossa casa tarde da noite sentado em seu carro do lado de fora do hospital da minha mãe. A polícia lhe deu vários avisos, mas ele continuou ultrapassando os limites. Há aproximadamente um mês as coisas pioraram. Meu pai apareceu no meu jogo de beisebol. Eu estava rebatendo quando o vi nas arquibancadas. Vê-lo ali me desconcentrou e fui substituído. Quando voltei para o banco, enviei uma mensagem para Kevin, que estava sentado com minha mãe do outro lado do campo. Kevin notificou imediatamente o segurança sobre a violação da ordem de restrição. Quando o segurança se aproximou do meu pai, ele começou a gritar que tinha o direito de ver seu filho jogar. O segurança pediu que ele saísse em silêncio, mas ele se recusou. Tiveram que escoltá-lo para fora enquanto ele gritava que Kevin havia roubado sua família. Meus colegas de equipe me olhavam e o jogo parou brevemente. O treinador me chamou e perguntou se eu precisava ir embora, mas decidi ficar e terminar a partida. Meus pais, e sim, na minha mente são minha mãe e Kevin, me levaram para casa mais cedo. Estávamos todos perturbados com o escândalo público do meu pai. Minha mãe chamou a polícia e prenderam ele por violar a ordem de restrição. Ele passou a noite na cadeia antes de pagar a fiança. Uma semana depois, algo ainda mais perturbador ocorreu. Cortaram os pneus do carro de Kevin na nossa entrada. Não pudemos provar que foi meu pai. Mas quem mais atacaria especificamente Kevin? Não é como se houvesse um cortador de pneus em série no nosso bairro. Depois desse incidente, instalamos câmeras de segurança ao redor da casa. Apesar de tudo isso, uma pergunta continuava pairando na minha mente. Por que agora? Por que ele havia reaparecido na minha vida depois de 5 anos de silêncio? A resposta veio de uma fonte inesperada. O irmão dele, meu tio Tim. Minha mãe concordou em encontrá-lo em um restaurante público com Kevin presente. Meu tio Tim sempre tinha sido decente conosco, as crianças. Mesmo depois do divórcio, ele nos enviava cartões de aniversário e presentes de Natal quando meu pai não o fazia. Meu tio Tim revelou que meu pai havia sido demitido de seu trabalho há 6 meses por comportamento inadequado com uma colega. Ele estava morando com vários amigos e gastando suas economias. Segundo meu tio, meu pai vinha bebendo em excesso e falando obsessivamente sobre minha mãe, dizendo que ela tinha sido a única mulher que realmente o apoiou e que durante esse período ele teve a maior estabilidade. O que era verdade. Muitas promoções ele conseguiu com minha mãe, à custa de perder tudo em nossas vidas. O momento coincidia perfeitamente. Meu pai começou a enviar mensagens para minha mãe e eventualmente se aproximou de mim. Ele não estava motivado por amor nem arrependimento, estava desesperado e procurando uma rede de segurança. Isso tornou sua manipulação ainda mais dolorosa, sabendo que ele nos via como recursos em vez de pessoas. Meu tio Tim também compartilhou algo que explicou a fixação
admiração do meu pai por Kevin. Aparentemente ele havia pesquisado Kevin na internet e descobriu que seu escritório de arquitetura estava tendo um grande sucesso. Kevin havia ganhado recentemente um contrato importante para projetar um novo centro comunitário no centro da cidade e havia artigos sobre ele em entrevistas de negócios locais. Meu pai, enquanto isso, estava lutando para encontrar trabalho devido às circunstâncias de sua demissão. O fato de Kevin ter sucesso profissionalmente enquanto também era um bom marido e pai parecia enlouquecer ele, destruía a narrativa que ele havia criado, na qual tinha que escolher entre o sucesso na carreira e a participação na família. Kevin demonstrou que se podia ter ambos se houvesse esforço. Não sei se foi certo, mas decidi escrever uma carta para ele. Não a enviei. Esta ordem de restrição em particular impedia o contato em ambas as direções, mas escrever meus pensamentos me ajudou a processar tudo. Escrevi sobre como sua ausência me afetou, como seu comportamento recente havia assustado nossa família e como eu havia encontrado uma figura paterna em Kevin que me mostrou o que um pai deveria ser. Percebi que não precisava de uma resposta do meu pai. A pessoa com quem eu precisava encerrar esse capítulo era comigo mesmo, a parte de mim que havia mantido a esperança de que algum dia ele se tornaria o pai que eu merecia. Escrever a carta me ajudou a abandonar essa esperança e aceitar a realidade de quem ele é. Na semana passada recebemos a notícia de que ele foi acusado de perseguição e de múltiplas violações da ordem de restrição. Ele enfrenta graves consequências, incluindo possível pena de prisão. Minha mãe diz que talvez tenhamos que testemunhar em sua audiência, mas o advogado dela está tentando evitar que nós, as crianças, tenhamos que fazê-lo. Nossa família está lentamente encontrando uma nova normalidade. As câmeras de segurança nos dão tranquilidade, embora tenhamos tido que desenvolver novas rotinas. Agora somos mais cuidadosos com o que postamos nas redes sociais e com informações sobre nossas localizações. É frustrante ter essas limitações, mas estamos nos adaptando. Através de tudo isso, meus irmãos têm sido incrivelmente solidários. Kerry nos manda mensagens quase diariamente da faculdade. Ben tornou-se mais protetor, e Sophie e James nos apoiaram sem hesitar. Não somos parentes de sangue, mas somos uma família em todos os sentidos que importam. Atualização 3. A situação com meu pai se resolveu, embora não da maneira que todos esperávamos, mas o tempo coloca as coisas em seu lugar, e é para isso que serviram estes 6 meses. A data do julgamento do meu pai pelas violações da ordem de restrição estava marcada para 3 meses atrás. 2 dias antes da audiência ele não compareceu à reunião prévia com seu advogado, a polícia verificou seu apartamento e o encontrou vazio. Seu carro havia sumido, assim como a maioria de seus pertences. Emitiram um mandado de prisão, mas não houve sinais dele. Um mês depois de seu desaparecimento meu tio Tim recebeu um cartão postal dele. Estava datado de uma cidade no Arizona, a mais de 3.000 quilômetros de distância. A mensagem era breve. Recomeçando, diga às crianças que sinto muito por tudo. Meu tio Tim levou o cartão postal para nossa casa e o mostrou para minha mãe e Kevin, que depois o compartilharam conosco, meus irmãos e eu. A polícia confirmou que ele havia cruzado as fronteiras estaduais, o que complicou a capacidade de persegui-lo pelas violações da ordem de restrição. Minha mãe e Kevin consultaram seu advogado, que sugeriu que, dado que meu pai parecia ter saído do estado voluntariamente e já não representava uma ameaça para nossa família, o melhor seria deixar a situação como estava. Perseguir a extradição por suas acusações relativamente menores seria caro e poderia apenas trazê-lo de volta para nossas vidas. Depois de discutir como família, decidimos seguir o conselho do advogado. Se ele se mantivesse afastado e nos deixasse em paz, esse seria o melhor resultado para todos. A ordem de restrição continua em vigor caso ele alguma vez retorne ao nosso estado. Com a ameaça imediata fora de cena, nossa família pôde se curar e seguir em frente. Minha mãe e Kevin celebraram recentemente seu 4º aniversário de casamento com uma viagem de fim de semana para a costa. Vê-los juntos, relaxados e felizes, me reafirmou que eles são feitos um para o outro. A carreira de Kevin continua indo bem e minha mãe foi promovida a enfermeira-chefe em seu andar no hospital. Minha relação com Kevin se fortaleceu através desta experiência. Nenhuma vez ele usou a situação para tentar substituir meu pai ou forçar uma conexão mais profunda comigo. Em vez disso, ele simplesmente esteve lá, firme, confiável e paciente. O que gerou esse efeito naturalmente. Sua abordagem permitiu que nossa relação se desenvolvesse de maneira natural, sem pressões. No mês passado perguntei a Kevin se ele me ajudaria a aprender a dirigir. É algo que sempre imaginei fazer com meu pai quando era mais jovem. Kevin não fez um grande alarde sobre isso, mas pude notar que ele se sentiu honrado por eu ter pedido ajuda. Temos praticado em estacionamentos vazios nos fins de semana e estou melhorando. Kevin é um professor paciente, nunca levanta a voz, mesmo quando acidentalmente subo no meio-fio. Meus irmãos também seguiram em frente. Kerry está prosperando na faculdade e já tem um estágio de verão garantido. Ben começou a faculdade comunitária e trabalha meio período em uma oficina local. Sophie foi aceita na universidade dos seus sonhos e começará lá no outono. James e eu continuamos no ensino médio, enfrentando as coisas típicas da adolescência juntos. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se meu pai não me tivesse pedido para ajudar a romper o relacionamento entre mamãe e Kevin. Ele teria encontrado outra maneira de causar problemas? De uma forma estranha. Seu terrível pedido me forçou a vê-lo claramente pela primeira vez. Não odeio meu pai. Tenho pena dele. Ele teve uma família que o amava e a deixou ir. Depois, quando nos viu felizes sem ele, não pôde suportar. Agora está sozinho em outro estado, recomeçando com nada além de arrependimentos. Isso é castigo suficiente.
Quanto a mim, aprendi que família não se trata de DNA, trata-se de quem está presente, quem ouve, quem se esforça dia após dia. Com essa definição, Kevin tem sido mais um pai para mim do que meu pai biológico jamais foi. Na semana passada encontrei um velho álbum de fotos no sótão. Havia fotos minhas quando bebê com meu pai me segurando. Ele sorria nessas fotos, olhando para mim com o que parecia amor. Mostrei o álbum para minha mãe e ela me contou que meu pai ficou animado quando eu nasci. Por um breve tempo ele realmente tentou se envolver, mas em algum momento perdeu de vista o que importava. Decidi ficar com uma das fotos, não para me lembrar do que perdi, mas para lembrar que as pessoas são complicadas. Meu pai tomou decisões terríveis e nos machucou profundamente, mas houve um tempo em que ele se importou. Isso não desculpa suas ações, mas me ajuda a entendê-lo um pouco melhor. Não sei se alguma vez ouvirei falar de meu pai novamente. Uma parte de mim espera que ele realmente esteja recomeçando e se tornando uma pessoa melhor. Outra parte espera que ele se mantenha longe de nós, e outra espera que ele receba seu karma por tudo que tentou. É uma relação complicada, mas uma relação que gosto de manter distante. De qualquer maneira, fiz as pazes com sua ausência. Essa experiência me ensinou que às vezes a família que você escolhe é mais forte que a família com a qual você nasceu. Kevin escolheu ser meu pai quando meu pai biológico escolheu ir embora, e eu escolhi que ele seja meu pai. Essas escolhas fizeram toda a diferença. Atualização 4. Há pouco tempo, talvez uma semana, descobri que meu pai está enfrentando acusações no Arizona por um esquema de pirâmide que ele criou. Acredito que ele convencia pessoas a investir em um projeto de desenvolvimento imobiliário e depois pagava outros com esse dinheiro. Ele dizia que o dinheiro servia para pagar novos projetos, mas que obtinham rentabilidade graças aos projetos anteriores para obter lucros mais rápido, sem esperar que os novos projetos fossem finalizados. Essa era sua desculpa para pagar dividendos em tão pouco tempo. Mas não havia projetos antigos nem novos. Meu pai levava os potenciais investidores para ver propriedades que ele não estava desenvolvendo. Acho que a profissão de Kevin o afetou mais do que eu pensava porque ele buscou um golpe relacionado à carreira dele. Embora, pelo que sei, os golpes imobiliários sejam dos mais comuns. Agora ele enfrenta acusações com penas que variam de alguns poucos meses a 20 anos. Tudo dependerá do impacto de seu golpe e da quantidade de pessoas afetadas. Tenho lido jornais do Arizona, mas não há muita informação além de alguma breve menção. No entanto, Kevin tem perguntado a um velho colega da universidade que mora lá, e ele diz que meu pai fraudou mais de 50 pessoas em quase $1 milhão. Ainda não sabemos quanto isso pode significar para meu pai em termos de pena de prisão, porque também não sabemos se durante o julgamento, que começará em breve, será possível demonstrar todo o alcance de sua fraude. Vou acompanhar o caso de perto agora que fiquei sabendo e espero trazer notícias sobre sua condenação assim que ela se concretizar. Edição. Hoje começou o julgamento, e espera-se que dure um pouco mais de um mês. Atualização 5. Esta manhã foi a sentença do meu padre, e ele recebeu 4 anos e 8 meses de prisão, mais o confisco de todos os seus bens para devolver parte do dinheiro às pessoas fraudadas. Ele não pode optar por liberdade antecipada, a menos que encontre dentro da prisão uma forma de devolver todo o dinheiro, o que é impossível. Então, esse é meu pai biológico, pagando por anos de fazer as coisas erradas com sua família, com seu trabalho anterior e agora com o golpe, que é o que finalmente lhe deu o que merecia. E quanto à minha verdadeira família, todos estamos bem. Eu estou na universidade há um ano, alguns dos meus irmãos terminaram ou estão terminando, James está para começar a dele, e nossos pais estão mais felizes do que nunca.